como é que o cara consegue olhar pra si mesmo e qual que é o primeiro passo, assim, sabe? Tipo, tô perdidão, assim, não sei nada me sentindo incapaz. Qual que é o primeiro passo dele? Cara, eu acho que uma das coisas que são importantes aí na questão tanto vocacional quanto na questão do empreendedorismo, né? É primeiro o que a gente vem construindo, né? Você voltar a essa relação pessoal com Deus, isso vai fazer com que você se descubra, que você se conheça melhor, né? E tentar encontrar essa rede de relacionamentos de pessoas que são suporte, que são apoio. E um dos fatores fundamentais que eu vejo até num exemplo de Jesus muito interessante, né, é uma percepção de mundo. O problema é quando as pessoas pensam em vocação e empreendedorismo, elas pensam em subsistência pessoal. Então, eu quero desenvolver minha vocação, eu quero empreender para pagar minhas contas, para ganhar o meu dinheiro, para conquistar as minhas coisas, né? E não vir essa chave de propósito no sentido do tipo de gente que eu tenho que me tornar e de vocação e missão do tipo, né, de tarefa que eu tenho que cumprir. E para virar essa chave, você tem que olhar além de você. O que é o sentido? O sentido é o que está além de mim. Então, eu vim de Sorocaba sentido a São Paulo. Então, o sentido para existir ele tem que estar além de você mesmo. Se eu sou o sentido, se eu estou vivendo em função de mim mesmo, estou indo para lugar nenhum. Não estou saindo de um lugar, porque eu sou o sentido. Por isso que Jesus fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Não há sentido, porque tudo que você fez foi só para você mesmo. Você é o fim. Você é o fim. Então o sentido tem que estar além de você. Por isso que o Evangelho fala de amar a Deus e amar ao próximo. Porque você vai encontrar sentido além de você, Deus e o próximo. O sentido está nisso. E aí, eu acho muito interessante uma situação em que Pedro estava pescando. Ele tinha uma MEI, ele mais 2 sócios. Uma vez. Pedro, Thiago e João. E ele estava vivendo o que a gente chama de um dia de brasileiro, né? Que trabalhou muito e ganhou pouco. É um dia de um bom brasileiro ali que trabalha muito e no final do dia ganha muito pouco, e ele estava ali guardando as redes. E Jesus entra na cena. E para mim isso é uma grande lição, tanto para a vocação quanto para empreender. Porque ele pede o barco emprestado. Para Pedro, o barco era um negócio dele. O meu negócio que eu uso para pagar minhas contas. Meu negócio. Quando Jesus pede o barco, a perspectiva é outra. Por quê? Tinha uma multidão de gente na praia. Então, para Jesus, o barco / negócio não era apenas um meio de subsistência, mas um meio de me conectar com o mundo. Entende? Para Pedro, o negócio era só para manter minha família e minha casa. Para Jesus, empreender em negócio era uma maneira de você se conectar com o seu mundo, com uma multidão de gente, com um mundo de pessoas. Então, isso é o que fez alguns núcleos de empreendedorismo serem disruptivos, como o Vale do Silício. Como que o cara consegue criar uma frota, né? Ou seja, ele ter a maior empresa de mobilidade urbana do mundo sem ter um carro? Como ele consegue ter a maior rede de hotelaria do mundo sem ter uma casa? Então ele não ficou pensando no seu negócio, ele olhou para a dor da sua geração, para o mundo, para o que as pessoas estavam vivendo, para o que as pessoas estavam buscando. E isso é muito interessante, porque a vocação, para ter um sentido, ela não pode viver em função de si mesmo, de pagar conta, de adquirir bens, mas de cumprir missão. Ou seja, qual é a missão? É de tocar o mundo. Eu preciso me conectar com o mundo, eu preciso entender qual é a mensagem que eu preciso entregar para o mundo. E Jesus, ele usa o meio negócio de Pedro para se conectar com uma multidão de gente. Isso é muito legal. Então, geralmente, o que acontece? A gente morre na praia com o produto na mão. Porque primeiro eu penso o produto. Depois eu vou convencer a minha geração que ela precisa do meu produto. Não. Primeiro leia a sua geração, entenda como a sua geração está vivendo, o que ela ouve, o que ela veste, o que ela come, o que ela canta, como ela vive. E aí você vai pensar algo que tem a ver com um meio de se conectar como missão com essa geração. Depois que você se conecta com a geração, Deus dá a sacada para Pedro. Joga ali.
E aí ele joga ali, tem a sacada. Eu falo que foi a primeira cowork da história, né? Porque ele teve a grande sacada, pegou muito peixe, e aí se ele não chama amigos para estar com ele morre com a sacada dele. Entende? Tem muita gente que tem uma grande sacada, mas não quer dividir. E ele morre sozinho. Então, se ele não chama as pessoas que lá no começo talvez não tinham nem acreditado nele, para ajudar ele teria morrido sozinho e não tinha feito nenhuma mudança no mundo com o que ele tinha, né, encontrado. Então, ele chama o pessoal, os outros pescadores ajudam ele, levam para a praia. Naquele momento, já tinha os consumidores da própria grande pescaria que ele teve. E naquele momento, Jesus olha para eles e fala: e aí, vocês querem viver coisas maiores? Quer ser pescador de homens? Quer viver a sua vocação tocando pessoas pro resto da sua vida? Eles falaram: eu quero. E começou uma aventura, né? Então eu vejo que a vocação, para encontrar sentido, você tem que tirar os olhos de você. Essa Não pode ser um negócio para pagar só suas contas. Ele também vai fazer isso. Também Mas vai. Não que você não tenha que honrar seus compromissos, não que você não tenha. Ele também vai fazer isso, mas ele não é o fim. Não é o fim. Exatamente. Seria algo muito pequeno perto de toda a potencialidade que Deus confiou. Tanto é que a primeira evidência da queda do homem tentando viver a vocação sem chamado é quando ele olha para si. A primeira coisa que aconteceu quando os olhos do homem se abriram, não no sentido de que ele começou a ver, mas que ele perdeu perspectiva, porque ele começou a ver de uma maneira diferente, é que ele viu que estava nu. Para ver que estava nu, quer dizer que a primeira coisa que ele olhou foi para si mesmo. E quando ele olha pela primeira vez para si mesmo, ele já não vê mais nada como era antes. Ele olha para Deus e já não vê mais Deus como Deus é. Ele olha para Deus e projeta em Deus o seu sentimento. Ele olha para a mulher, olha para o próximo, olha para o outro, e já não vê mais o que o outro é, mas ele projeta no outro o seu sentimento. Isso é perder luz, perder claridade a respeito da realidade. São projeções dos nossos próprios sentimentos. E nesse lugar, né, é que o homem se torna egocêntrico. Tudo que ele faz agora tem como objetivo final a ele mesmo. E aí vem Jesus e traz sentido para a existência de novo. Então, o chamado tem a ver com a salvação, o propósito tem a ver com a filiação, o tipo de gente que você está se tornando, né, a sua essência, a sua natureza, e para que então você consiga cumprir a vocação dentro da missão de Deus. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever. No nosso canal.